A graça e a paz, irmão, do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para meditarmos mais um pouco a respeito dos sacramentos. Nós começamos na última semana falando a respeito do batismo, do sacramento do batismo, e nós vimos um pouco do que o batismo significa, do que ele sela, do que ele aplica aos crentes, né? Nós vimos um pouco a respeito dos sacramentos, e nós vamos continuar para aprender mais a respeito dos sacramentos do Senhor, e nós vamos hoje ver a respeito da Santa Ceia, né? Como os irmãos já sabem, são vídeos um pouco mais longos, mas que tem como intuito trazer pelo menos um ensinamento básico desses sacramentos, e não se encerrará por aqui, né? Na próxima semana, se o Senhor assim nos permitir, nós traremos mais detalhes a respeito dos sacramentos, quem deve ministrá-los, onde eles devem ser ministrados, para quem eles devem ser ministrados, quais são as palavras de administração, qual deve ser a atitude daqueles que recebem os sacramentos, qual deve ser a atitude daquele que ministra o sacramento. Então, certamente nós teremos tempo para tirar essas dúvidas. No entanto, hoje nós vamos continuar e nós vamos ver a respeito da Santa Ceia, que é esse sacramento tão especial, mas que ao mesmo tempo, ao longo da história da Igreja, foi alvo de tantas controvérsias. Primeira coisa, né, lembrando o que é um sacramento, né? Um sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo, na qual, por sinais sensíveis, Cristo e as bênçãos do novo pacto são representados, selados e aplicados aos crentes, né? Então, o sacramento, como nós já vimos, é uma ordenança, é uma santa ordenança dada por Cristo no seu próprio ministério, dada aos discípulos, dada à igreja, esse sacramento e o sacramento funciona justamente nessa relação entre aquilo que significa e aquilo que é significado, né? A gente viu isso, né? Você tem um sinal sensível e esse sinal sensível comunica, significa, sela algo, né? Uma verdade, né? Então você tem um sinal sensível e através desse sinal sensível, né? Cristo e as bênçãos do novo pacto são representados, são selados e aplicados aos crentes. Então é justamente isso que compõe o sacramento, essa relação entre sinal sensível, aquilo que significa algo, e aquilo que é significado, ou seja, aquilo que é representado, selado e aplicado, que basicamente, né, é Cristo e as bênçãos do novo pacto, e nós vamos ver melhor essa relação na Santa Ceia. Então, Thomas Bosch ele nos dá um resumozinho a respeito do sacramento, que é bem interessante. Ele diz que o sacramento ele veio para ser um sinal significante, ou seja, ele é um sinal, ele é algo visível, ele é sensível, e isso significa algo, né? E ele é um sinal de selo, ou seja, ele é um comprovante do selamento, né, do crente, né, em diversos aspectos, o batismo como um sacramento de entrada na igreja, como o sacramento que sela a união do crente com Cristo, e a Santa Ceia como aquele que sela a continuidade dessa união com Cristo, a continuidade da vida do crente em Cristo e da permanência dele na igreja e com os demais crentes. E, em terceiro lugar, é um sinal exibidor de Cristo e seus benefícios para o crente. Então, o sacramento ele é um sinal que significa Cristo e seus benefícios para o crente. E isso tanto o batismo como a ceia. E nós vamos ver como esses aspectos se relacionam melhor com a ceia hoje, se o Senhor assim permitir. Então, quais são os sacramentos do Novo Testamento? O batismo e a ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor. O que é a ceia? E aí eu trago a pergunta do Catecismo Maior, que é uma pergunta mais longa e talvez a gente não consiga lidar com toda ela hoje, mas nós tentaremos ter alguns aspectos principais dessa pergunta. Ela nos diz assim: a ceia do Senhor é um sacramento no qual, dando-se e recebendo-se pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, se anuncia a sua morte, e aqueles que participam dignamente tornam-se não de uma maneira corporal e carnal, mas pela fé, participantes do seu corpo e do seu sangue, com todas as bênçãos para o seu alimento, com todas as suas bênçãos para o seu alimento espiritual e crescimento em graça. Na verdade, irmãos, aqui é a resposta do catecismo menor, não a do catecismo maior, como eu disse, né? E no caso aqui não é a pergunta 168, mas é outra pergunta dentro do catecismo menor. Mas, enfim, quais são os elementos externos da ceia do Senhor? Uma pergunta simples, né? O pão e o vinho. É isso que a Escritura nos diz. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo. Então, Cristo toma um pão. A seguir, ele toma não só um pão, mas um cálice de vinho, e, tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Então, uma pergunta simples, mas que é muito importante.
quais são os elementos externos, o que é que significa algo na ceia do Senhor, o pão e o vinho. Nós veremos que não só o pão e o vinho significam algo, mas nós vamos ver também que a ministração, as palavras que são ditas, os gestos que são feitos também dizem. Mas o que nos importa agora é quais são os elementos, pão e vinho. A ceia do Senhor é um sacramento que, dando-se e recebendo pão e vinho. Mas não só isso é importante. É importante que nós entendamos qual é o significado do pão e do vinho, né? O que é significado pelo pão e pelo vinho, né? O sacramento é isso, algo que significa. Então, o que significa o pão e o vinho? O próprio Jesus Cristo vai nos dizer, né? E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus tomou um cálice e, tendo dado graça, deu aos discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, como está descrito no Evangelho de Marcos. Então o significado aparentemente é simples. Isto é o meu corpo. O pão é o corpo de Cristo. Isto é o meu sangue. O cálice e o vinho significa então o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos. Então, dando-se o pão e o vinho. Como o pão e o vinho são o corpo e o sangue de Cristo? E aqui nós vamos entrar a respeito de debates mais intensos em relação à ceia do Senhor. Nós vimos que o elemento externo é pão e vinho, e nesse ponto não há discussão, não há tanta discussão, porque é claro aquilo que Cristo institui, apesar de que alguns hoje sugerem algumas mudanças, mas não vamos entrar nesse assunto. Mas não há tanto debate a respeito do que é o elemento. O elemento é pão e vinho. No entanto, o ponto do debate é como o pão e o vinho são o corpo de Cristo. Porque Cristo disse claramente: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então ele disse que o pão é o corpo dele e que o vinho é o sangue dele. Como isso então é o corpo e o sangue de Cristo? Em primeiro lugar, nós temos a visão da igreja romana, da igreja católica, né? Romana, que vai interpretar essa passagem de maneira literal. Então eles vão entender que Cristo, quando diz isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, de fato ali está o sangue e o corpo de Cristo. O pão se transforma no corpo e o vinho se transforma no sangue de Cristo. Literalmente aí. Literalmente ali no sacramento. E é isso que é chamado de transubstanciação. Justamente por conta disso, né? Trans é essa ideia de mudança, né? Do trans e a substância é a mudança de substância, essa é a ideia. Então a substância muda. Aquilo que era o pão vai se transformar no corpo de Cristo, e aquilo que era o sangue vai se transformar, aquilo que era o vinho, né, vai se transformar no sangue de Cristo. Há uma mudança de substância. E aí, obviamente, há uma gama de argumentos para favorecer esse tipo de interpretação. Primeiro, o argumento é um argumento literalista. Eles vão entender a escritura como dizendo aquilo que está gramaticalmente dizendo. Então, isto é o meu corpo. Então, eu tenho um elemento e o verbo ser, né? Então, se eu digo que algo é porque algo é. Então, se Cristo está dizendo que o pão é o corpo dele, então é porque literalmente o corpo dele está ali, é aquele elemento, né? E da mesma forma com o sangue. Mas nós vamos perceber que a Bíblia usa por diversas vezes a linguagem não irônica, mas a linguagem literária. Ela é um livro de literatura e ela tem ferramentas literárias e utiliza de diversos gêneros literários, inclusive de instrumentos da literatura, como a metáfora, como a personificação. Então, são instrumentos que a literatura usa para comunicar verdades que vão além do que o sentido literal pode nos dizer. Nós vamos ver isso melhor. Mas a Igreja Católica Romana vai entender que o corpo se transforma, o pão se transforma no corpo de Cristo literalmente e o vinho se transforma no sangue de Cristo literalmente. Ou seja, quando Cristo falou ali, é porque aqueles elementos de fato se transformavam. Isso gera uma imensa dificuldade a nível de interpretação, como nós já estamos percebendo, e a outros níveis, até nível de lógica mesmo. Por exemplo, quando Cristo diz que o pão é o corpo dele, então quer dizer que Cristo está sentado com o seu corpo e ao mesmo tempo segurando o seu corpo no pão. Então isso não parece
fazer tanto sentido. E não só isso, mas nós entendemos que o corpo de Cristo, restaurado, ressurreto, é um corpo que não é onipresente. Cristo é onipresente, mas o seu corpo restaurado, glorificado, não. Esse corpo está com o Pai, ele está à direita do Pai. Então, ao admitir que aquele pão da ceia ou da missa é de fato o corpo de Cristo, eu estaria dizendo que o corpo de Cristo, de certa forma, é onipresente, ele está em todas essas celebrações, né? Assim como o sangue dele, o que não faz muito sentido pelo aquilo que nós entendemos como atributo do corpo glorificado de Cristo, que é um corpo humano restaurado. Então, o corpo de Cristo é corpo, não é espírito, é corpo de fato. Cristo ressuscitou não só em espírito, mas ressuscitou também o próprio corpo dele. E o corpo não é onipresente. O que é onipresente é o espírito, né? O espírito de Deus é onipresente, não o corpo de Cristo, né? E não só isso, mas nós temos a Igreja Luterana, que vai trazer a ideia da consubstanciação. É uma tentativa de melhorar a interpretação da Igreja Católica, é uma tentativa de melhorar o entendimento a respeito do significado do pão e do vinho na ceia, mas ainda gera muitos problemas e ainda está muito próximo do entendimento católico romano. Em resumo, a Igreja Luterana vai entender que o elemento não se transforma no corpo e no sangue de Cristo, mas que o sangue e o corpo de Cristo vão estar presentes nesses elementos de uma maneira unida a esses elementos, vamos dizer assim. Então, o sangue e o corpo de Cristo está nos elementos, com os elementos e sob os elementos. Então, eles negam a mudança, né, a transubstanciação, mas eles falam a respeito da união daquilo que significa e daquilo que é significado de maneira literal, né, vamos dizer assim, né? Então, nós temos a consubstanciação aí, né? A ideia de como juntamente com o elemento, né? Essa é a ideia, né? Então, o elemento que é significado, o corpo e o sangue de Cristo está no pão, no vinho, está com o pão, com o vinho, sob o pão e sob o vinho. Então, é uma tentativa de melhorar a interpretação, mas ainda é uma interpretação muito próxima da interpretação literal do texto, e ainda tem muitos problemas com outras partes da escritura, e problemas também de lógica e de argumentação, que nós poderemos, em outro momento, esclarecer mais. Mas existe uma terceira posição, que certamente existem mais, né? Mas essas três são as maiores, né? Que é a de Calvino e a das igrejas reformadas em geral, que é a nossa posição. Qual é a ideia? A ideia é que nós entendemos que quando Cristo fala isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, Cristo está empregando uma figura de linguagem, que é a metáfora. Então, o que é a metáfora? Eu vou citar alguns exemplos, os irmãos vão rapidamente entender a ideia. Quando Cristo diz, eu sou a videira verdadeira. Então, Cristo não está dizendo que ele é de fato uma árvore, ele não está dizendo que ele é uma planta, ele está dizendo que ele é como uma videira verdadeira. Só que a metáfora, ela esconde esse como, né? A gente estuda isso no colégio, né? Quando você aplica uma símile, você usa o como, né? Eu sou como uma ilha, meu coração é como uma ilha. Isso é uma símile, mas se eu digo, meu coração é uma ilha. Então, implicitamente, eu estou fazendo uma comparação. Mas isso fica lógico pelo contexto, né? Então, meu coração não pode ser uma ilha, não faz sentido isso. Mas eu expresso a comparação, meu coração é como uma ilha, e aí eu vou ter diversas conotações do que isso pode significar. Da mesma forma, Cristo diz, eu sou a luz do mundo. E Cristo não está dizendo que ele é um foco de luz. Ele é de fato aquilo que ele é, um homem, um Deus encarnado. Deus e homem, perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Mas quando ele usa esse tipo de linguagem, de metáfora, ele está revelando ao seu povo características dele mesmo, né? Então, nós não podemos interpretar essas passagens literalmente, como se o verbo ser aqui estivesse dizendo que literalmente Deus é, ou Cristo é, isso e aquilo, mas sim que aqui está sendo utilizada uma figura de linguagem, uma metáfora, para significar aquilo que Cristo é de fato, e no caso da ceia, aquilo que o corpo e o sangue de Cristo representam, né? Então, um exemplo disso, nós encontramos no Evangelho de João, né? E eu separei alguns versículos, né? Versículo 35, e depois eu pulo para o 51 até o 54, que ele diz assim, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então começa a ficar muito óbvio aqui que a interpretação de Cristo não é que comam a carne dele, ou que bebam
o sangue dele literalmente falando, né? Ele continua: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí ele relembra do maná que caiu do céu. Mais um apontamento contextual de que não se deve ser interpretado literalmente. Ele diz: se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, olha a disputa dos judeus. O texto diz: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a carne, dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Veja que interessante, parece que os judeus da época de Cristo estavam cometendo o mesmo erro que muitos cometem ao interpretar o texto da ceia, que é não interpretá-los de maneira metafórica, interpretá-los de maneira literal. Então, os judeus não estavam conseguindo entender o que Cristo estava dizendo justamente porque estavam interpretando o texto de maneira literal. Os judeus estavam perguntando: como é que ele pode pedir para que a gente coma a carne dele? Não faz sentido. Então, Cristo ele diz: olha, se vocês não comerem da minha carne, e não beberem do meu sangue, vocês não têm vida comigo. Porque Cristo está mostrando a ele: eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que vocês precisam se alimentar da vida que é em mim, do meu sangue que será derramado, do meu corpo que será partido em favor de vós. Né? E Cristo encerra dizendo, então: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, simplesmente dizer que na ceia acontece um milagre, por isso eu preciso acreditar que aquilo de fato é o corpo e o sangue de Cristo, não faz sentido nem biblicamente. E mesmo que você argumente: ah, não, a fé transcende a razão, esse argumento ainda não é válido, porque a Escritura mostra nos diversos contextos que quando Cristo usa esse tipo de linguagem, eu sou, ele está utilizando essa linguagem de maneira metafórica em muitos momentos, como eu sou o caminho, né? Cristo não é um caminho, Cristo não é feito de pedra e eu não vou pisar em Cristo. Cristo é, de fato, o caminho, porque ele é o caminho para a chegada do Pai, ele é a verdade, ele é a vida. E isso de fato e de verdade. Como? Metaforicamente, isso fica muito claro pelo contexto. Mas seguindo em frente, como Cristo está presente na ceia, então? Devido às interpretações, esses equívocos de interpretação que são cometidos, fica-nos então a pergunta: como Cristo, então, pode estar presente na ceia do Senhor? Então, a nossa confissão de fé, ele vai trazer o resumo daquilo que nós pensamos nesse ponto. E esse resumo está justamente alicerçado em cima das conclusões que nós retiramos da palavra de Deus, que nós acabamos de ver. Então, ele diz assim: os que comungam dignamente, participando exteriormente dos elementos visíveis desse sacramento, do pão e do vinho, né, comendo do pão e bebendo do vinho, também recebem intimamente, pela fé, a Cristo crucificado e todos os benefícios da sua morte, e dele se alimentam, não carnal ou corporalmente, mas real, verdadeira e espiritualmente. Veja que a nós nos alimentamos, aqueles que tomam a ceia se alimentam pela fé de Cristo, de fato. Mas isso não é de maneira carnal ou corporalmente, mas é de uma maneira real, verdadeira e espiritual. Cristo está presente na ceia do Senhor? Sim, espiritualmente. Não estando o corpo e o sangue de Cristo, a confissão continua, corporal ou carnalmente nos elementos, pão e vinho, nem com eles ou sob eles. Veja que a confissão aqui está dissolvendo os erros da Igreja Católica Romana e da Igreja Luterana, está dizendo: olha, não, o corpo ali não está nos elementos e nem os elementos se transformam no corpo, mas eles estão, continua a confissão, espiritual e realmente presentes à fé dos crentes nessa ordenança. Cristo, o seu corpo e o seu sangue estão presentes ali, de fato, de verdade, mas espiritualmente, através da fé do crente. Como estão os próprios elementos aos seus sentidos corporais. Então, ele diz que, a confissão está dizendo que se o crente toma a ceia com fé, com amor, com devoção ao Senhor Jesus, tão certo como o pão toca a sua boca, tão certo como o vinho toca aos seus lábios, assim Cristo está presente ali, espiritualmente, de maneira tal que Cristo e seus benefícios são feitos do crente através daquele momento, né? Não através daquele momento no sentido que Cristo ali é feito nosso, ou sacrificado ali, que é uma doutrina que nós precisamos ressarçar de maneira veemente, né? Cristo não está sendo sacrificado ali.
mas aqueles benefícios de Cristo que já são nossos pela fé, são ali selados, são ali aplicados, são ali representados, demonstrados, são significados naquele momento. Cristo e seus benefícios já são nossos pela fé, não pela ceia, pela fé. E na ceia esses benefícios são significados, são selados, representados, são aplicados. Bem, então o que é significado nesse sacramento? Nós podemos dizer que algumas coisas são significadas. E quais são elas? Primeiro, a morte de Cristo é anunciada. O texto da Escritura diz isso muito bem, né? Porque todas as vezes em que comeis este pão e bebeis o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A morte de Cristo é anunciada na ceia do Senhor, né? O nosso catecismo reconhece muito bem. Conforme a instituição de Cristo, se anuncia a sua morte. Então, a ceia do Senhor é uma cerimônia onde se anuncia a morte do nosso Senhor, Jesus Cristo. Então, Luiz Berkoff ele nos diz, o fato central da redenção, prefigurado nos sacrifícios do Antigo Testamento, é claramente por meio dos símbolos significantes do sacramento no Novo Testamento, é claramente anunciado. Então, aquilo que é central na redenção, aquilo que foi prefigurado nos sacramentos do Antigo Testamento, na Páscoa, no derramamento do sangue do Cordeiro, colocado nos umbrais das portas, né, de Israel, tudo isso é agora claramente anunciado por meio dos símbolos significantes, por meio do pão e do vinho, por meio da cerimônia, por meio da ministração da ceia, do sacramento do Novo Testamento, né? Mas não só isso, o que é significado aqui? A união e a comunhão do crente com Cristo. 1 Coríntios 10, 16, o apóstolo Paulo nos diz, porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, Paulo está deixando muito claro, o cálice da bênção que é abençoado na ceia é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que é partido é o pão da comunhão com Cristo, do corpo de Cristo. Então, a ceia, ela significa a união e comunhão do crente com Cristo. Significa o anúncio da sua morte. Nós anunciamos Cristo na ceia do Senhor, a morte de Cristo na ceia do Senhor, até que ele venha e beba de novo conosco, né, nos céus. Mas não só isso, mas a união e comunhão do crente com o próprio Cristo, ou seja, da cabeça com o corpo, de Cristo e a igreja, né, do noivo com a sua noiva. Então, o catecismo ele diz, né? A ceia do Senhor é um sacramento no qual, dando-se e recebendo-se pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, aqueles que participam dignamente se tornam, não de uma maneira corporal e carnal, mas pela fé participantes do seu corpo e do seu sangue. E aqui a presença espiritual de Cristo fica muito claro. Assim como Cristo está presente espiritualmente na ceia, a ceia significa a minha união e a minha comunhão com Ele. Eu estou unido a Cristo. E essa união é uma união mística, como a gente viu já na aula sobre o batismo. É uma união mística. Eu estou nele. Eu estou nele. Aquilo que ele adquiriu para mim é meu, porque eu estou unido a ele. Então, isso é significado na ceia do Senhor, a união e a comunhão do crente com Cristo Jesus, porque Cristo está espiritualmente presente e eu estou espiritualmente unido a ele. E, em terceiro lugar, significa nutrição espiritual e crescimento em graça. Então, o apóstolo, o próprio Cristo vai dizer na passagem que, inclusive, a gente já leu, né? Ele diz, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Então, a imagem do pão e do vinho, né? É muito claro aqui, a ideia de nutrição, você se alimenta de Cristo, né? Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente, né? Então, Cristo está comparando o seu pão, o seu corpo, com o maná que desceu do céu. Ele diz, olha, o povo do Antigo Testamento, o povo de Moisés, comeu o maná, mas morreu, porque o pão que eles comiam saciavam eles, mas pouco depois eles já tinham fome e morreram, então. Mas aquele que comer o meu pão não terá fome jamais, viverá eternamente, né? Então, o pão e o vinho significam, né? A ceia do Senhor, melhor dizendo, significa a nutrição espiritual, o crescimento em graça que o crente tem em Cristo Jesus. Ao se alimentarem desse sacramento, melhor dizendo, ao se alimentarem de Cristo, o que é significado por esse sacramento, eles têm, então, a alimentação perfeita e eterna e vivem para sempre, ao se alimentarem de Cristo, o que é significado pela ceia. Com todas as suas bênçãos para o seu alimento espiritual e crescimento em graça. Em quarto lugar, significa, então,
a nossa união uns com os outros. Então, 1 Coríntios 10, do versículo 16 a 17, nos diz: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Ele continua. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. E aqui eu pego o finalzinho da pergunta 668 do Catecismo Maior, que agora é de fato o Catecismo Maior, que ele diz assim: a ceia do Senhor é um sacramento do Novo Testamento, no qual testemunha e renova a sua gratidão e consagração a Deus e o seu mútuo amor uns para com os outros, como membros do mesmo corpo místico. Então, se a ceia significa e sela a minha união com Cristo e comunhão com Ele, também significa e sela a união dos crentes um com os outros. Por quê? Porque nós somos um com Cristo e nós somos uns com os outros. Nós somos o corpo de Cristo, ele é a nossa cabeça, e o corpo tem o quê? Muitos membros. Nós estamos unidos no mesmo corpo, né? Ele diz aqui, no texto de 1 Coríntios, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então, todos nós comemos do único pão. Qual o pão? Cristo. Nós comemos do único pão, o Senhor Jesus. Nós nos alimentamos dele, nós nos alimentamos dele espiritualmente, quando pela fé nós o recebemos. Então, isso é significado na ceia do Senhor, e aqui é um ponto-chave para o momento que nós estamos vivendo. Nós não podemos pensar que a ceia do Senhor é um sacramento individual, ou que a ceia do Senhor é um sacramento familiar, ou que o sacramento da ceia é um sacramento que diz respeito à minha vida espiritual ou à vida espiritual da minha família. A ceia do Senhor é um sacramento que diz respeito à igreja do Senhor. Ela nos lembra que nós participamos de um único pão, porque todos nós participamos desse pão, nós somos um só corpo. É isso que Paulo está dizendo claramente aos seus apóstolos. É assim que Cristo instituiu a ceia. Cristo não instituiu a ceia individualmente para cada apóstolo. Cristo instituiu a ceia em comunhão junto com os apóstolos. E como nosso catecismo muito bem nos lembra, nós celebramos a ceia conforme a instituição de Cristo. Nós não acrescentamos nada àquilo que Cristo deu na ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor, um dos aspectos mais importantes da ceia do Senhor é a celebração, é a representação, é a significação, é o selar da comunhão que nós temos uns com os outros, pertencentes ao mesmo corpo, o corpo que é o corpo de Cristo, que Cristo é a cabeça. Então, meus irmãos, é muito importante nesse momento em que nós estamos separados fisicamente por certo tempo, nós entendemos que a ceia do Senhor não é um sacramento que diz respeito à minha vida espiritual com Cristo. É um sacramento que diz respeito à vida da igreja, à vida espiritual da igreja com Cristo. E nós, como fazemos parte dessa igreja, o sacramento diz respeito a nós. Então, devem então ser evitadas as ideias em nossos corações de tomar a ceia de maneira individual, de celebrarmos ceias em casa, ou até mesmo aquilo que nós temos encontrado na internet como ceias online. Então, o princípio do nosso evitar isso está aqui. Certamente, na próxima semana, nós teremos mais detalhes do porquê nós não celebramos ceias online e porquê nós não celebramos ceias individuais ou familiares. Mas certamente o cerne está aqui. A ceia do Senhor é uma celebração da igreja, do corpo de Cristo, aqueles que participam do único pão. O apóstolo Paulo diz, nós recebemos um único batismo, fomos batizados pelo mesmo Espírito e nós comemos do mesmo pão. Certamente, mais dúvidas serão retiradas na próxima semana, se o Senhor assim nos permitir. Mas fica aqui a nossa consideração de que nós precisamos lembrar que o que significa a ceia? Significa o anúncio da morte de Cristo, a união, a comunhão que nós temos com Ele, a nutrição espiritual que nós temos nele e, em último lugar, a união dos crentes, a nossa união com o nosso irmão. Quando nós celebramos a ceia, nós experimentamos a comunhão uns com os outros. E isso nada pode se comparar. Nada pode se comparar a isso. Então, irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie nesse momento e nos ensine mais a respeito dos sacramentos do Senhor. Deus abençoe a sua igreja. Amém.